Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui iniciando com grande alegria e satisfação a nossa disciplina de artes. Eu sou o professor Alexandre Lacerda e aqui ao meu lado a minha colega, a professora Lidiane. Fala, Lidiane, se apresenta. Olá, alunos do primeiro ano, bem-vindos para mais um módulo de arte. Isso mesmo, já estamos chegando ao final do primeiro ano. Acredito que vocês estão aí felizes, né, por ter passado o ano aí se dedicando aos estudos, não é, professor Alexandre? Exatamente. E agora vai finalizando aí com arte, uma disciplina muito legal, muito gostosa. Vocês vão aprender muitas coisas interessantes. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, juntamente aqui com a parceria do professor Alexandre, vamos buscar fazer aulas maravilhosas para vocês, tá, estudante? Então vamos lá dar início aos nossos estudos? Vamos lá. Muito bem. Está aí a formação da professora Lidiane, né? Lidiana, e embaixo tem a minha formação também. E aí, agora nós temos os conteúdos do componente curricular de arte primeiro ano, ensino médio, que é o que a gente vai iniciar a partir de agora. Exatamente. A unidade 1. Então vamos ver os conteúdos que nós vamos abordar aqui durante a unidade 1. Concepções de arte, linguagens artísticas híbridas, arte pré-histórica, também história da arte, arte pré-histórica, arte egípcia e grega, arte romana e medieval, do Renascimento ao Rococó. Então, estudantes, são vários temas que nós vamos abordar. Aí vocês prestem atenção que a aula 1 vai fazer uma introdução de todas as outras aulas, certo? Então, vai ser uma aula rápido, bastante rápido. Então, nós vamos aqui na aula 1.1 abordar sobre a arte na antiguidade, né? Arte na Idade Medieval, vamos falar de algumas civilizações nesses períodos aí, arte no Renascimento, arte moderna e arte contemporânea. Então vamos fazer a leitura aqui das competências que vocês vão desenvolver ao final da unidade 1, né? Vamos fazer aqui uma leitura rápida. Nós vamos desenvolver uma constante leitura do mundo, do universo textual, né? Imagens, sons, as sociedades, os falares, manifestações artísticas. Também precisamos compreender a arte como saber cultural e estético que gera significado e entrega à organização do mundo e da própria identidade. Aí vemos as nossas habilidades. Vai lá, professora. Então, vamos ler aqui as habilidades que vocês vão desenvolver ao final, não é? Até o final dessa unidade. Utilizar os conhecimentos sobre a relação entre arte e realidade. Também analisar a forma de organização de mundos, de identidades, analisar criticamente as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos artísticos. Então são habilidades aí que vocês vão desenvolver ao longo dos estudos dos conteúdos, certo, estudante? Seguindo aqui, nós temos um mapa conceitual para vocês entenderem a sequência dos conteúdos. Vamos iniciar então com a arte na antiguidade, vamos abordar a arte das civilizações como egípcia, né? Os gregos e romanos. Também vamos falar sobre a arte na Idade Média, né? Na Idade Medieval. Então, estudante, o que é importante vocês observarem as formas de produzir arte desses povos, né? Cada uma vai ter características, técnicas diferentes, objetivos, né, professor Alexandre? Diferentes. Exatamente. E cada uma vai sequenciando com a outra, vai sucedendo a outra arte, não querendo dizer com isso que vai haver uma substituição de uma pela outra, né? As pessoas continuam produzindo, continuam fazendo aquela forma de arte, mas novas tendências vão surgindo, né? Novas vanguardas vão se sobrepondo, mas que a produção continua. Exato. Então vamos olhar aqui no mapa conceitual, que nós vamos fazer a abordagem aí das tendências artísticas até o período contemporâneo, né? A arte contemporânea. Então, para vocês seguirem aí essa sequência lógica, né, cronológica desses conhecimentos. Vamos então para uma atividade interativa. Alunos, observem aqui essa imagem, né? Trouxe uma imagem aí de várias obras de arte, de vários períodos, moderno, contemporâneo.
Mas por que vocês estão observando aí a partir dessas imagens? Não é? Aí fazemos a pergunta, né, professor? Exatamente. A pergunta é o que é arte? Porque você observa aí nessas figuras, você vê que tem vários, tem pelo menos 3 tipos de abordagens artísticas aí, feitas por artistas totalmente, de concepções totalmente diferentes, né? Como tem Matisse ali, aí vem um pouquinho do lado tem o Picasso e o Duchamp. Exatamente, com essa outra proposta aí totalmente revolucionária e inovadora aí. Então, devido a isso aí, observando tudo isso aí, você vai tentar responder para nós, fazer com que a gente entenda qual é a sua ideia do que seja arte. O que é arte? Então, seguindo, nós temos várias respostas para essa questão. Nós colocamos aqui algumas sugestões para ajudar você a pensar, né? Como essa primeira aí, professora. Exato. Então, estudante, arte é toda atividade humana, criatividade humana, que está vinculada a fenômenos, né, estéticos. Também é realizada tanto por pessoas comuns, né, como artistas também, que está alinhado, permeado pela sua história de vida, sua percepção, emoção e ideias. A arte, então, ela contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa, né? Para vocês, como estudantes, vocês precisam, por meio dos conhecimentos adquiridos aqui no componente de arte, também desenvolver a autonomia criativa, expressividade, racionalidade, sensibilidade e intuição. Então, a arte, ela amplia o conhecimento do sujeito, de si, da sua cultura e também do outro, né, professor? Exatamente. Por meio do contexto da linha histórica, né? Isso mesmo. Cada pessoa quer expressar algo de si, quer dizer algo ao mundo, né? E aí a arte proporciona isso, facilita com que a pessoa exercite a sua criatividade, a sua sensibilidade e até a sua intuição. E aí vai se colocando, principalmente quem tem uma tendência a ter alguma facilidade com algum tipo de arte. Exato. E por meio, então, da história da arte, estudante, nós conseguimos compreender, né, a cultura daquela civilização, naquele período, seja no antigo, no medieval, na moderna e na contemporânea. Nós vamos perceber as diferenças nas concepções, na cultura, na política, na religião, não é, professor? Exatamente. Então, a arte, ela amplia a nossa visão de mundo e de conhecimento. Vamos voltar aqui para o conteúdo? Voltando aqui, vamos para o primeiro tema, arte na antiguidade. Então, por meio dessa imagem aqui, já podemos perceber que estamos falando da arte egípcia, né? Desses povos egípcios aí que viveram há 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, então um período antigo. Porém, já era um período que já havia a criação da escrita, né, professor? Uma grande organização, exatamente. Isso, já tinha uma organização social, política. Então, nós fazemos essa pergunta aqui, ó. Qual é a função da arte no Egito? E aqui nós trouxemos várias características aí, professor. Fala um pouquinho dessas características da arte egípcia. Olha só, leis rigorosíssimas, estátuas sentadas com as mãos no joelho. O homem tinha que ser pintado com a pele mais escura do que as mulheres. A aparência dos deuses egípcios era cabeça de animal, que deveria ser um chacal ou um falcão. Então, tudo isso aí já eram organizações que tinham que aparecer em todas as pinturas e esculturas. Exato. Então, observamos essa imagem aqui de uma pintura, né, feita em mural. Eles faziam muitos murais, no professor Alexandre, em paredes, principalmente nos túmulos dos faraós, né, nas pirâmides, no né, vale. Que eram construídas com esse objetivo, né? Então, a arte era dedicada à vida após a morte. Eles tinham o entendimento que, após a morte do faraó, né, ele era colocado lá nas pirâmides, era organizado para ele ficar, né, após
que era A sua mumificado, morte, né? inclusive, Passava ele- por um processo de mumificação. Isso, para Porém- preservar sua aparência. E Isso. ele era enterrado com todos os seus bens e riquezas. Pertences, Inclusive, né? tem uma história macabra, né, que um dos bens, ela vai ficar danada comigo, vai querer me bater, mas um dos bens do homem era a mulher. Então, se ele morresse, a esposa dele era enterrada viva junto com ele. Que terrível. Então, Ainda bem que depois isso já vocês passou. pesquisam sobre isso aí, viu, gente? Então, estudante, vamos ver aqui o texto, as características aí também, que é específica da arte egípcia. Vamos olhar aqui no texto. Exato. Então, ó, a arquitetura, como eu já falei, era, né, voltada para os túmulos e os objetos, como o professor falou, joias, como estátuas também, vasos, eram deixados junto aos mortos, né? Exatamente. Inclusive, tem uma espécie de cemitério chamado Vale dos Mortos, onde tem várias tumbas, vários lugares, vários deles que estão enterrados ali, e muitas riquezas que depois algumas foram saqueadas, né? E falando em pirâmides. Então, estudantes, a partir, né, as pirâmides eram construídas com esse objetivo também para as mastabas, que eram os locais onde eles eram enterrados, né, professor Alexandre? E uma característica assim, muito importante da arte egípcia é que eles obedeciam a um padrão, né, um padrão muito rígido, que é a lei da frontidade. Então, aqui nós observamos essa pintura. E as características da lei da frontidade, professor, quais que nós podemos observar aqui nessa imagem? A frontalidade, né? A parte do corpo fica frontal e algumas partes de perfil, ficam, né? de perfil, de lado, lateral. como os pés aqui, onde eu exatamente. coloquei esse sinalzinho aqui de seta, né? Isso. O ombro era para frente, os braços também, e o rosto de perfil de lado. Exatamente. E as cores também escolhidas, né? Como a gente vê aí dessa pintura aí de Delal Bahari, né? Que pertence ao complexo de sepulturas de templos mortuários, em Luxor, no Egito. Seguindo aqui, vamos então para a segunda abordagem aqui, arte na Grécia, né? Já colocamos aqui o tema busca pelo belo. Nós podemos observar nas esculturas, tanto nos vasos, nas pinturas, nas construções também, que eram povos que davam muito valor à beleza, à perfeição, não é, professor? Isso. A beleza para eles era principalmente a questão da simetria, a igualdade entre os dois lados. Quando dividia a pessoa ao meio, principalmente nos desenhos, nas esculturas, um lado tinha que perfeitamente ficar igual ao outro para demonstrar um equilíbrio e uma simetria. E isso para eles era o princípio da beleza. E então era isso que era mais buscado pelos artistas quando eles iam fazer suas obras de arte. Exato. Vamos voltar para o texto aqui, estudante. Então vocês observam como o professor Alexandre falou. Então, eles obedeciam à perfeição, né? Ao padrão simétrico, né? Manter ali a perfeição da expressão, da representação, por exemplo, do corpo humano. Também as obras eram realizadas a partir de modelos vivos, né? Sempre tinha os modelos, por isso que os corpos são bem perfeitos, né? Também o uso religioso, doméstico ou funerário. E também tinha grande valorização do ser humano. Como eu mostrei nesse detalhe da escultura grega. Vamos seguir, então, para a arte romana. Então, estudante, a arte romana, como nós observamos nessa imagem aqui, que a formação cultural romana era influenciada pelos gregos e etruscos. Isso. Dá mais uma... Isso. Então, nós observamos já essas características aqui, ó. Por exemplo, como o arco aqui nessa construção, né? São características dos povos etruscos. Também eles tinham base na arte grego-helenística, né? Eles buscou expressar o ideal de beleza e também a arte etrusca. Tinha a preocupação por expressar a realidade vivida. Então, os romanos, como eles buscavam dominar outras civilizações,
né? Esse tipo de arquitetura aí, né, de construção, ela foi usada por vários outros povos, porque é uma espécie de praça onde eles iam se reunir para comemorar os grandes feitos, as batalhas vencidas, né, os êxitos nas guerras. E aí cada um deles tinha um rebuscamento, cada uma delas tinha um rebuscamento próprio do povo que estava ali fazendo, a influência dos etruscos, né, e greco-helenística também. Exato. Então, estudante, nós não vamos ampliar muito exemplos para vocês, porque é uma aula introdutória, como nós já falamos. Depois Isso. nós vamos voltar, né, professor, e ampliar mais para vocês compreenderem mais. Por enquanto, voltando aqui para o texto, vamos nos atentar, pessoal, muito nos conceitos, né? Então, a arte romana tem essas características, né? Eles eram mestres também da arte, como os mosaicos, decoravam, né, os edifícios, principalmente da cidade. Foi encontrado muito nos escombros, né, da cidade Isso. de Pompeia, muitos mosaicos, né, na cidade que foi destruída. A cidade de Pompeia, se não me engano, foi destruída por um vulcão, era uma erupção vulcânica. Então, seguindo aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Esse aqui é o Arco de Constantino, cidade romana. O Coliseu, né? Vamos trazer como exemplo aí o Coliseu em Roma, que foi um monumento, né? Que foi criado para jogos, né? Festas e jogos, né? E era lançado uma característica aqui, ou um detalhe perseguição importante, aos cristãos, né? Que muitos cristãos, até nesse período aqui, ainda não era aceita a religião cristã, então eles eram lançados aos leões. Então foi construído por volta de 80 depois de Cristo, com o objetivo de festas e jogos, né? Segundo o texto, duravam até 100 dias, então morreram muitas pessoas, aqui nós destacamos 9.000 animais e 2.000 gladiadores, então era um espaço aí para essas competições entre os gladiadores, e foi encerrado em 523 depois de Cristo. Então ficou muito tempo, né, esse monumento sendo usado com esses objetivos aí muito ruim, sangrento, né? Muito sangrento, né, professor? Seguindo aí, vamos ver o próximo slide. Então já vamos para o tópico 2, arte na Idade Medieval. Então nós podemos dizer que a arte medieval tinha como tema a religião. Professor, nós vamos seguir um pouquinho mais rápido. Muito seguido, muito dominado, né, pela Igreja Católica, e a maioria dos artistas tinha que trabalhar suas obras com motivos religiosos. Exato. Seguindo então, vamos ver se tem mais imagem. Aqui nós temos o estilo românico, aqui com essa arquitetura, né, dessa igreja que tem a característica aí do estilo românico, como por exemplo, o uso, né, dos arcos e abóbadas nas construções. O estilo românico ele durou aqui durante o século XI e século XIII, né, do período da Idade Média. Então, uma característica interessante é que as paredes das igrejas, né, dessas construções, eram grossas e poucas e pequenas janelas, como nós observamos aqui. Vamos ver se tem mais imagem. Essa igreja românica está lá na Espanha, na né? Espanha, São no Martín século de Famalicão, construída no século XI. Aqui outras imagens também, pinturas, afrescos. Muitas dessas pinturas eram afrescos, né, professor? Isso. Ou mosaico, como nós estamos observando aqui. Uma característica interessante é que os artistas não utilizavam de muitas técnicas, né? Os rostos eram muito parecidos, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, e sempre com a temática da religião, né? Representavam sempre Jesus e Maria, também o imperador como santo, né? A arte bizantina agora é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo passou a ser reconhecido como religião. Tem algumas características interessantes, é que
no meio dessas obras, né, o imperador ele era representado como o ser principal, né? Ele era destacado. E aí os mosaicos foram bastante destacados e retratavam, como falei sempre, o imperador principalmente, mas também os profetas. Então, e aí chegamos na arte gótica. Arte gótica, né? Outro estilo de arte aí do período medieval. Então nós observamos nessa imagem dessa igreja aí grandiosa, Catedral de Milão, que está na Itália, se localiza na Itália. Então nós observamos aí pelas torres da igreja, né, bem pontiagudas. Então, são específicas desse tipo de arquitetura da arte gótica, né? Então, a expressão artística da Baixa Idade Média, do século XI, frutificou até o Renascimento. Seguindo aqui também mais uns exemplos de pinturas, Beijo de Judas, como nós já havia falado, né? A arte nesse período aí, tanto no período medieval, desses vários estilos que nós falamos, tinha como temática a religião, não é, professor? Porque nesse período a igreja e a política andavam ali juntas. Caminhavam juntas e dominava a cultura, a religião, então a economia, a vida das pessoas. Então as obras de artes retratavam a religião e também era uma forma didática de ensinar, né? Temas religiosos e temas bíblicos, né? Exato. Daquela ali, no Giotto ali, vários pintaram os mesmos motivos, como no caso ali o Beijo de Judas, foram retratados por vários artistas, como a gente está vendo aí no caso do Giotto aí, né? E olhem para a imagem aqui para vocês observarem, né? Que a temática, como o professor falou, Beijo de Judas, é um texto bíblico, né? Uma temática do texto bíblico. Isso. Então, durante o período gótico, era praticado 4 ofícios: afrescos, painéis, iluminura e manuscritos e vitrais, né? Então, eram essas as técnicas utilizadas. Os afrescos eram pinturas feitas em argamassas ainda não enxutas, né? Painéis e as iluminuras é aqueles desenhos nos manuscritos. E os vitrais são os vidros coloridos. Isso depois a gente vai ver com mais vagar aí, com mais... Certo. Então vamos para o tópico 3, arte no Renascimento. Então o período entre o século XIV ao século XV. Então um período que vem após a Idade Média. Então eles rompem aí com vários padrões, né, do estilo artístico da Idade Média. Por exemplo, os artistas passou então a ser intelectualmente reconhecidos, que até naquele período os artistas só obedeciam a ordem da igreja, do imperador, né? Não se destacava no trabalho. Exatamente, ele fazia a obra não como um ofício, como uma profissão, e sim era para atender o pedido da igreja. E nesse período não, o artista já é destacado, né, professor, no Renascimento. É verdade. Grandes deles são reconhecidos até hoje, né? Como é o caso de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Nós vamos falar desses artistas, trazer obras desses artistas aqui do período do Renascimento. Então vamos voltar ao texto, vamos dar sequência aqui para a gente finalizar. Então foi a retomada do crescimento artístico, houve rompimento então com a perspectiva religiosa, porém algumas obras como essa que estamos apresentando aqui, a criação de Adão, ainda retratava temas religiosos. Alguns artistas ainda voltavam. Porém, era a retomada do espírito artístico da antiguidade, né? Ou seja, as técnicas e temas greco-romanos. No caso da criação de Adão, né, é um afresco feito por Michelangelo, que passava horas e horas deitado pintando no teto da capela, né? Essa obra, ela é imensa, ela só é uma parte dela, né, professor? Exatamente. Ela é imensa, uma obra muito linda. Nós vamos trazer para vocês aí em outras aulas esse trabalho magnífico aí desse artista. Foi encomendado pelo Papa Júlio II, né? Júlio II, né? E foram mais de 4 anos, foi um sofrimento aí. Então vamos seguir aqui no texto. Valeu a pena. Aqui outras obras, como O Nascimento de Vênus, que é uma obra com base numa mitologia
grega. Aí. Aqui, A Última Ceia, é uma obra maravilhosa de Leonardo da Vinci, e nós vamos, em outras aulas, falar mais sobre essas obras, a técnica utilizada por esses artistas. Vamos, então, falar do Barroco, um estilo que veio após o Renascimento. Esse estilo dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Essa obra aqui de Caravaggio, Captura de Cristo, de Caravaggio, um artista muito importante do Barroco. Eu estava olhando outras obras desse artista, então ele dominava a técnica de sombra, né? Claro e escuro, é. De claro e escuro. E aí, mais uma vez, a representação do beijo, né, de Judas, que foi com isso aí que se deu a captura de Cristo, segundo... Exato. Então, o que nós observamos aqui no Barroco, que volta ao tema também religioso, a temática religiosa. Então, a arte é uma arte rebuscada, exagerada, uma valorização do detalhe, nós observamos nas obras, né? Tanto a escultura, pintura, arquitetura, né? Muito detalhamento, né? Dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo. Então, em outra aula, nós vamos falar mais, comentar mais sobre as características do Barroco. Judite decapitando Holofernes, né? É outra obra, né, do Barroco. Composição assimétrica, em diagonal, contraste claro-escuro, realismo, né? Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade, né? Porque esse momento aí, ela conseguiu adormecer esse general que estava atacando a cidade dela e se dá aí o assassinato. Judite decapitando Holofernes. Tem uma história por trás desse quadro aí fantástica. É só pesquisar que você vai ver. Muito interessante. Foi feito por Artemisia. Isso, verdade. Então, um outro estilo é o Rococó, que é versus ao Barroco, né, professor? Só por essa pintura aí, que está um pouquinho em formato redondo, né, em círculo aí. Isso. Para descaracterizar a obra, né? No sentido de... Porque nós não temos, né, muitas vezes os direitos autorais, então a gente vai modificando a obra aí. Mas essa obra, vocês podem encontrar ela na íntegra, tem o título Balanço, de Jean Honoré, né, francês. Então, vamos ver aqui as características do Rococó. É um estilo artístico que surgiu na França, no século XVIII, como desdobramento do Barroco. Nós observamos aí o uso de cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza, como essa obra aqui O Balanço, relacionado então à vida cotidiana e às relações humanas, né, da burguesia. Então representava a vida profana, né, da aristocracia, né? Nesse período ainda havia a aristocracia, então eram as pessoas que tinham condições econômicas bem favorável, né? Então por isso que a vida deles era retratada aí nessas obras, provavelmente obras por encomenda, né, professor? Isso. Essa questão de profano é porque quando não é religioso é considerado profano, tá bom? Isso, então Chegamos, agora então, a outro tema. Neoclassicismo. Vamos lá. O neoclassicismo, vai, professora. Neo quer dizer novo, então expressou os valores de uma nova fortalecida burguesia. Então, os artistas desse período eram artistas que dominavam as técnicas aí, acadêmicas também, não é, professor? Então, observamos por essa obra aqui, o Juramento de Horários, 1784, de Jacques Louis, né? Jacques Louis, também francês. Então, nós observamos aqui pelas técnicas utilizadas, de sombra, nas cores da roupa. Então, eles buscaram também temáticas voltadas tanto para a religião ou política, né? Nesse caso aqui foi uma obra solicitada por Napoleão. Então, houve então a Revolução Francesa, né? Então uma nova fortalecida burguesia que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa e principalmente com o Império de Napoleão. Pois é, depois nós
poderíamos falar mais sobre esse quadro, que é um juramento de fidelidade à França, no caso, né? E aí eles estão aí diante do pai fazendo esse juramento. Tem toda uma história por trás desse quadro, é muito interessante, vale a pena pesquisar, tá bom? Isso é importante você falar isso, porque estudante sempre vai ter, né, por trás de uma obra, sempre vai ter uma temática. Ela não foi feita assim sem um objetivo, né, professor? Sem uma abordagem histórica, né? Toda a análise desse quadro aí é fantástica, porque tem assim toda uma história, uma parte que fica escura. As irmãs, uma era casada com um rival deles, tem uma história bem trágica. Exato. Por trás desse quadro aí, é muito interessante. Então o artista ele sempre busca representar por meio, né, da sua composição uma história, fato talvez vivenciado por ele ou que ele viu, né, soube, ou fez pesquisas, também textos escritos, né? Uma coisa interessante para você, estudante, é que quando você vai pesquisar, você vai saber dessa história, isso ajuda a que você retenha mais o conteúdo, ajuda que você fixe mais e melhor o conteúdo, porque trata-se de uma história assim que eu não quero adiantar, justamente você pesquisar, para você ver como é interessante, né? Exatamente. Vamos seguir aqui, professor, que o nosso tempo já está um pouco curto. Então vamos falar sobre o romantismo, um outro estilo artístico que veio em oposição ao neoclassicismo. Então nós observamos aí que um estilo vai se destacando, indo contrário, né, ao estilo anterior. Então surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII. Os artistas românticos procuravam se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão de personalidade do artista. Essa obra, por exemplo, de Eugène Delacroix, é um nome francês, eu tenho duas formas de pronunciar, Eugène ou Eugène Delacroix. Então, meninos, vocês podem aí também pesquisar aí a pronúncia desses nomes, que é um pouco complicado, viu? O tema dessa obra aqui é a liberdade guiando o povo. Então, foi uma obra importante que representou aí a Revolução Francesa. Exatamente. Professor. Tem várias características aí também, né? A bandeira, a mulher lá guiando, lá demonstrando força, né? Depois nós vamos falar dessa obra aí específico também. A respeito do nome dos artistas, quando for um artista estrangeiro assim, você pode ler do jeito que está escrito lá mesmo, que o importante é aportuguesado mesmo, porque o importante é você entender a importância da obra, o seu destaque dentro do romantismo, no caso, por exemplo. Então vamos seguir aqui o próximo estilo. Vamos ver o próximo estilo, arte moderna. A palavra já está dizendo moderna, porém moderno quer dizer que é agora. Então a arte moderna foi uma designação dada para a produção artística que surgiu entre o final do século XIX até meados do século XX. Então começou a ramificar em vanguardas artísticas europeias do século XX, que nós vamos também falar sobre esses estilos artísticos em outra aula, certo, pessoal? Então, se desenvolveu a partir das artes plásticas, né, com pintores chamado impressionismo. Foi o primeiro movimento aí da arte moderna. Então, artistas europeus começaram a apresentar obras que rompiam com as regras do passado da arte ocidental. Então, não vamos nos aprofundar, só lembrando que o modernismo foi um movimentos culturais do professor. Se desenvolveu em várias artes, em vários estilos, né? Escolas. Como? Encaixaram-se nessa classificação: a literatura, arquitetura, design, pintura. Exato, escultura, teatro e a música moderna. Então foi o primeiro período artístico que abrangeria novas formas de fazer arte, como a fotografia, o cinema. Então surgiram aí a revolução industrial. Então a partir de um período da Revolução Industrial, a arte também acompanhou essas mudanças e foi trazendo aí novos estilos, né? Nova forma de expressar a arte. Aqui como o impressionismo, foi o primeiro movimento aí. Essa obra aqui de Claude Monet, também francês, né? Com o título Impressão do Nascer do Sol.
Então, estudante, nós observamos aí que essa obra, ela rompe aí com os padrões da arte do Renascimento, do Neoclassicismo, do Barroco. Simplesmente o artista deu várias pinceladas aí, utilizou cores para representar o sol, né, o céu, também a água. E então, por isso, foi muito criticada essa obra, chamaram de impressão. Então, em outra aula, nós vamos dar sequência aí, falando dessas obras. Tem uma obra importante também, uma outra tendência artística moderna, de Pablo Picasso, que foi esse quadro Guernica, né, que ele utilizou aí formas geométricas, então rompeu aí com aquele padrão da arte acadêmica, né, da forma de representar ali o corpo humano, por exemplo, os objetos aqui é por meio de figuras e traços, né, professor, sem muita definição. Isso. Então, surgiram o quê? Movimentos artísticos como surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo e o cubismo. Aí nós vamos dar continuidade em outra aula. E a arte contemporânea, nosso último tópico desta aula, que foi o agora, né? Contemporâneo, o que está acontecendo agora. Então ela construiu a partir do modernismo, certo? Então são expressões e técnicas artísticas inovadoras, a palavra importante, inovadoras, que incentivavam reflexão, subjetividade sobre a obra. Os valores, então, defendidos na arte moderna foram mantidos como desejo pelas invenções e experimentações artísticas. Também teremos uma aula só sobre esse tema. E aí, só para falar um pouquinho da arte contemporânea, temos essa obra aqui, ó, que foi uma instalação, onde vamos dançar esta noite, foi o tema, né? Então, foi uma instalação com vários objetos, garrafas de bebida, que uma arte conceitual, né? Uma arte que não tinha ali uma representação de uma pintura, de uma escultura, e sim de objetos, que trouxe ali alguma reflexão. As características, então, da arte contemporânea, fusão entre arte e vida, uso das novas tecnologias e mídias, misturas de estilos artísticos, aproximação com a cultura popular, isso é muito importante, e o uso diferente de materiais, que nós vamos também falar em outras aulas. Então vamos para a nossa atividade interativa. Vamos ver, lembra que nós fizemos uma pergunta para vocês? Qual foi a pergunta? O que é a arte? Demos algumas definições para você se embasar, para você, e aí queremos saber qual é a sua resposta, como você se posiciona e se coloca diante dessa questão. Exato. Então nós fizemos aí uma abordagem, professor, uma aula aí com 5 tópicos, cada aula fazendo abordagem de estilos de civilizações, de tempos diferentes, chegamos ao contemporâneo. Vocês conseguiram perceber as diferenças, né? As abordagens dos temas, né, feito pelos artistas? Tem um período que os artistas eram valorizados, outros não. Os temas, a maioria, né, desde lá da arte na antiguidade, ou no período antigo, a arte tinha sempre ali o objetivo de atender, no caso lá dos egípcios, ao faraó, né, sempre com uma temática religiosa, ou da cultura, né, representar a própria cultura ali daquela civilização. Então, observamos que a arte tem vários conceitos, né, professor? Exatamente. Em cada período, em cada tempo, teve um conceito. Cada civilização com a sua visão, com as suas regras, com os seus podes e não podes, né? E o artista ele foi se libertando pouco a pouco até chegar no que é a arte contemporânea atual, onde é possível praticamente tudo, é ilimitado os novos estilos artísticos, os novos tipos de arte. Então, o artista hoje tem uma liberdade assim muito grande atualmente, né? E cada vez surgem outras novas tendências e estilos e formas de arte. Isso, então essa aula foi para você começar a ter interesse pelos esses estilos, ter curiosidade, pesquisar e acompanhar todas as nossas aulas para você aprofundar seus conhecimentos aí nesses estilos que nós abordamos. Então vamos aqui finalizar a nossa aula, vamos aqui para imagem. Então esse conceito de arte você vai definir também,
Então hora de fazer, vamos ver o que nós temos para vocês fazerem. Lembra que vocês têm que despertar a criatividade, né? Então tem que colocar a mão na massa. Então nós temos aqui uma atividade. Qual é, professor Alexandre? Quer dizer, complementar o desenho e ilustração, né? Desculpa. Então você produz aí um desenho de acordo com o seu gosto, pode ser observação, imaginação ou uma ilustração. Okay? Exato. Então foi junto com o material da aula, um arquivo em PDF para vocês aprender a fazer desenho e ilustração. Pessoal, então a partir dessa pesquisa, nesse manual que enviamos para vocês, você vai produzir então o seu desenho, certo? Busque aí de acordo ao que vocês viram nessa aula e faça uma produção. Coloque a sua criatividade aí em foco, comece a desenvolver algo, né? Algum desenho, uma ilustração por meio de uma temática que você tem interesse, para você começar a desenvolver a sua criatividade. De repente você é um grande desenhista e não sabe. Eu tenho crianças pequenininhas que desenham maravilhosamente bem, elas adoram, faz bem também, né? Expressar os nossos sentimentos por meio do desenho e da pintura, né, professor Alexandre? Estamos chegando ao final da nossa aula, reveja aí o que você achar mais interessante e também aquilo que você não entendeu logo, não captou logo imediatamente. E nós esperamos que vocês fiquem conosco, porque a gente tem muita coisa interessante para mostrar e interagir cada vez mais com vocês. Exato. Então essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau.